A gente percebe que essas tentativas sucessivas de matar o pastor, elas já vinham acontecendo há algum tempo, né? Então foram coletadas provas técnicas, a gente tem um conjunto de elementos harmônico e robusto apontando na direção de outros familiares e ela como mandante do crime. Foi ela quem arregimentou essas pessoas, arquitetou o plano, convenceu essas pessoas, ela financiou a compra da arma, ela avisou sobre a chegada ao local do crime. Peritos, enfim, confirmaram a análise inicial. A pistola encontrada no quarto de Flávio dos Santos, filho de Flor de Lis e enteado do pastor Anderson do Carmo, é mesmo a arma do crime. Ninguém pode afirmar que foram os meus filhos. Eu fiz essa reportagem quando a morte do pastor Anderson do Carmo tinha completado um mês. Naquele momento, 2 filhos de Flor de Lis estavam presos, o Flávio e o Lucas. O Flávio por ter efetuado os disparos e o Lucas por ter comprado a arma. Essa arma aí era só a primeira prova do crime. Eu e o repórter Léo Santana acompanhamos as etapas da investigação. Tivemos acesso, por exemplo, aos depoimentos que Lucas e Flávio deram à polícia no dia seguinte do enterro do pastor. A confissão, divulgada agora pelos advogados de Flávio, foi gravada pela Divisão de Homicídios de Niterói, na região metropolitana do Rio. Eu efetuei os disparos. Contra o Anderson? Contra o Anderson. Porque eu já tinha tido ciência dele que ele tinha passado a mão na minha irmã e na minha sobrinha. A defesa de Flávio afirma que ele só confessou o crime porque foi ameaçado na delegacia. Você veio daqui. Isso. Aí a distância de quantos metros, mais ou menos? Essa distância do meu lado mesmo. Você... Aí ele aqui. Ele não te viu? Ele não me viu. E aí daí você já atirou nele? Sim. Ao lado de Flávio está o irmão Lucas, preso por ter confessado que comprou a arma do crime. Eu falo que ia acabar com o sofrimento. É um filho que sai para comprar arma, é o outro que confessa que executou o pai. É um crime que foi orquestrado, engendrado, perpetrado no interior do âmbito familiar. Se foi um dos meus filhos, eu quero que eles sejam punidos, eu quero justiça. A delegada responsável pelo caso disse que todos que estavam na casa ou tinham ligação com a vítima são investigados. A polícia suspeita que outras pessoas estejam envolvidas no crime, seja como executoras ou mandantes. A ação criminosa toda não termina no Flávio e no Lucas. Indica. Porque eles não conseguiram esclarecer de forma completa, que convença realmente que o crime foi praticado só por eles. Então, à medida que as investigações avançam, novos detalhes indicavam que o pastor havia sido vítima de um complô dentro da própria família. A polícia foi derrubando versões contadas pela Flor de Lis. Imagens de câmera de segurança, por exemplo, ajudaram a desmentir uma declaração que ela deu na saída do enterro do pastor. Eu já falei para a polícia que tinha uma moto com 2 rapazes de casaco com capô nos seguindo, possivelmente para um assalto. Na delegacia, então nos autos em sede policial, não houve relato de perseguição. As próprias câmeras da Prefeitura de Niterói não gravaram nenhuma perseguição. As câmeras da própria Ponte Rio-Niterói também foram analisadas, as imagens pelos investigadores da homicídios, e também não se viu a história do carro sendo perseguido em nenhum momento. E a própria Flor de Lis, à medida que ela foi avançando nas suas falas, se protegendo muito por detrás também do fato da ação parlamentar, ela foi caindo em própria contradição. Precisamos confirmar o que está sendo escrito e o que estão dentro dos autos e dessas investigações. Diariamente, novas provas aparecem, novos depoimentos. A acusação tem acesso a tudo, a defesa não tem acesso a nada. Os investigadores também se valeram da quebra do sigilo telefônico e foram descobrindo várias mensagens que a Flor de Lis trocava com alguns filhos, né? O conteúdo revelou uma profunda divisão dentro da família. Segundo a polícia, isso era tão grave que Flor de Lis chegou a clamar pela morte do marido. Tivemos a história do envenenamento, que foi gravíssima também essa história, que ela colocava, né, substância, até venenos de rato, dentro do iogurte do próprio pastor Anderson, né, que ele tinha uma geladeirinha ali, uma geladeira
no quarto dele. Enfim, são meandros, né? Muitas situações, né? A polícia tem que provar. Falar é uma coisa, provar é outra. Prova, porque não vai ter provas nenhuma de que eu fiz isso com meu marido, porque eu não fiz. Consta ainda que Simone, filha biológica de Flor de Lis, pesquisou na internet a compra de veneno. Segundo a perícia, no celular de Marzi, outra filha adotiva, também é localizado um histórico de pesquisas envolvendo a compra de venenos. Veneno para matar pessoa que seja letal e fácil de comprar. Cianeto de cobre. Alguém da barra pesada. Assassino onde achar. A motivação ela não é individual do Lucas e do Flávio, ela é uma motivação global. A motivação seria por razões financeiras, né, de administração de bens. Novas revelações sobre o caso, obtidas em primeira mão pelo SBT. A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio investigam se Flor de Lis agiu para atrapalhar as investigações, numa tentativa de inocentar os filhos que estão presos. Uma suspeita é que esta carta de Lucas para a mãe tenha sido forjada. No texto, Lucas insinua que o mandante do crime foi outro irmão, o vereador de São Gonçalo, Misael. A carta teria sido escrita por outra pessoa e apenas assinada por Lucas. Misael foi ouvido pela justiça nesta quinta-feira. Estão tentando jogar sobre mim uma culpa de um assassinato que não é verdade, e não fui eu, e é uma farsa. Na sua opinião, pelo menos o Flávio foi o autor? Sim, ele confessou para mim. São muitos filhos, muitas pessoas, muitos interesses, os interesses da própria igreja, os interesses do próprio Anderson como político. Isso também teria causado um distúrbio no relacionamento da Flor de Lis com o pastor Anderson do Carmo, porque ela não queria, depois de eleita deputada federal, ainda ser coordenada, mandada, né, e assessorada pelo pastor Anderson, que inclusive, segundo nós conseguimos apurar, controlava até a sua própria conta financeira. Foi revelado durante as investigações, fez aquilo ali como se fosse uma solução para libertá-la desse domínio que o pastor Anderson exercia sobre ela. Pastor, o que vem à mente nesse instante? A dor de saber que meu marido foi assassinado. Eu não tive a chance sequer de vê-lo aqui, de abraçar meu marido, de me despedir. Do que a senhora se arrepende dos seus atos naquela madrugada? Não tem do que me arrepender. Eu ouvi os tiros. Quantos disparos? Eu ouvi 6 disparos. 6? Numa sequência única? Foram 4 disparos, teve uma breve pausa e mais 2. Nem mesmo durante o curso das investigações a gente conseguiu um número preciso de quantos tiros foram dados no pastor Anderson. Sabemos que foi uma quantidade absurda de tiros. Pode ser de entrada, saída, reentrada em outro local do corpo e saída de novo. Então é o mesmo tiro que entra e sai, né? Então isso não significa que são 30 tiros, que são 15 tiros. Eu recebi uma ligação de uma fonte minha do IML de Tribobó. E naquele momento eu era o primeiro jornalista aqui no Rio de Janeiro a dar a informação de que os tiros que foram disparados, tirando aqueles que atingiram peito, enfim, mas grande parte dos tiros eram concentrados na região ali pubiana e sexual do pastor. Era um grande divisor de águas para a investigação daquele ponto em diante. E por isso também vinha aquela justificativa da polícia do porquê da prisão do filho minutos depois do enterro do corpo do pastor Anderson do Carmo ali no cemitério na região metropolitana. Vários na região da virilha, né, que significa claramente, pode ser um indicativo, na verdade, de destruição do que aquela pessoa representa, porque a relação de poder e virilidade do homem sempre são muito correlacionados.
policiais e agentes do Ministério Público chegam à casa de Flor de Lis. O primeiro a ser preso foi Carlos Ubiraci da Silva, filho adotivo da deputada. Dois filhos biológicos de Flor de Lis, Adriano dos Santos Rodrigues e Simone dos Santos, também foram presos, assim como dois adotivos, André Luiz de Oliveira e Marzi Teixeira da Silva, e uma neta, Raiane dos Santos Oliveira. Todos foram denunciados por participação em um complô para matar o pastor Anderson do Carmo. Se não fosse por vontade da pastora e deputada, hoje ele estaria vivo. E ela era essa pessoa que tinha um poder de mando dentro da casa, e foi ela que arquitetou todo esse plano macabro. A análise do celular da deputada revelou mensagens em que ela combinava o crime com um dos filhos. Fala da seguinte maneira, fazer o quê? Separar dele eu não posso, porque senão ia escandalizar o nome de Deus. Então resolve matar. De acordo com o Ministério Público, Flor de Lis e vários dos filhos já haviam tentado matar Anderson outras vezes. Em pelo menos 6 ocasiões colocaram veneno na comida dele. A deputada também teria contratado pistoleiros para executar o marido, mas as 3 tentativas fracassaram. Ela ainda se cercou de cautelas para que o executor não atingisse as demais pessoas embarcadas no veículo. Nós chegamos a um número estarrecedor que cerca de 20% daquela família, daquele núcleo familiar, está envolvido nesse crime. O caso Flor de Lis, ele é tão espantoso, tão absurdo, que quanto mais você investiga no caso da polícia e quanto mais você faz a cobertura jornalística, como a gente fez, de forma muito pontual, muito enfática e tentando amarrar de todas as formas, ele cada vez mais ele causa no ser humano, como telespectador, como pessoa, como sociedade, como jornalista, como policial, espanto. Pastora e deputada, sinceramente, a senhora mandou assassinar o seu marido? De jeito nenhum. Para as investigações, para a polícia, a senhora foi a mentora intelectual do assassinato do seu marido. Isso. Mas eu digo com certeza, com firmeza, que eu jamais